não podia deixar começar esse ano sem te lembrar a importância de você aprender a gravar vídeos. Por quê? Porque sim, os vídeos te levam à venda. Porque os vídeos têm um alto poder de gerar conexão de quem você é com aquela pessoa que está por aqui fazendo pesquisas. Não é à toa que eu publiquei 54% das decisões de compra antes passaram por uma pesquisa por vídeos na internet. O que significa que se você ainda não destravou esse seu poder de comunicar de maneira natural e espontânea quem você é, gerar valor por aqui na internet, construir relacionamentos de qualidade a partir da escutativa do seu cliente para oportunizar que ele tenha consciência completa de que a solução que você oferta é a solução que ele procura. É como se a gente imaginasse, tem várias pessoas buscando soluções por aqui. E você é alguém que oferta uma solução exclusiva. Se é profissional liberal, então, doutora, doutor, seja médico, advogado, está sempre com a oportunidade de utilizar a internet para potencializar o poder da sua mensagem. Por isso eu digo que os vídeos vendem, porque os vídeos permitem que aquela pessoa que está em busca de uma solução possa se conectar com a sua história, com quem você é, com a sua expertise e escolher você. Porque sim, só quem é visto pode ser escolhido, pode ser lembrado e pode ser recomendado, que está aí um outro passo. É muito mais caro você investir em aquisição de novos clientes do que você se dedicar ao cultivar o seu jardim de conteúdo por aqui, a servir, amar e transbordar quem você é, a sua história, as suas escolhas, para que essa conexão possa acontecer. Você, por exemplo, olhando para a sua rotina, aquilo que você faz, no consumo de dados que você opera aqui na internet, que já em 2018 tinha a perspectiva de um aumento, de que 2020, ainda não se pensava em pandemia, seria o ano da revolução pelo digital. Então, sim, quem tem presença digital se diferencia e navega no oceano azul, imune à concorrência por preço. Por isso, que ser o número 1 do seu mercado depende de como você se posiciona, de como você conta a sua história, de como os pontos de conexão, os ícones, o sentido, o significado, o propósito que você emprega na sua rotina, que é o que te diferencia. A gente cada vez mais tem prestação de serviço e tem oferta de produto commodity. A única possibilidade que a gente tem de se diferenciar, é como eu gosto de dizer, é revelando o nosso DNA. Aquilo que eu tenho de único, que só eu tenho. O que é? A minha formação? Muito provavelmente não. Se eu sou médica, só no Brasil são 500 mil de médicos. Médicos no Brasil que hoje podem sim atender para além do Brasil. Para isso existe telemedicina e sim, você pode ter inclusive clientes que estão fora da barreira geográfica do seu espaço. Antigamente, para a gente se promover, a gente precisava investir alto para fazer aquilo que se chamava de marketing de intromissão, para estar nos intervalos comerciais dos canais de televisão, de novelas, de telejornais, para que ali a gente pudesse ser visto, lembrado, escolhido e recomendado. Hoje, a gente tem o digital, que é essa grande abertura disponível. Eu estou aqui me conectando com você a partir do meu celular e muito provavelmente com pessoas de cidades diferentes da minha, de estados diferentes do meu e, por que não dizer, até de outros países e outras nações, que se conectaram comigo porque perceberam que o trabalho que eu faço é aquele destinado a te direcionar, a te orientar para ter uma comunicação efetiva. Porque é só a comunicação efetiva que é capaz de gerar para você resultados escaláveis, para que você que é médico, por exemplo, que não quer mais dar plantão, ou que sabe que pode cobrar mais caro pela consulta que você oferta, pelo tipo de protocolo de atendimento que você entrega, mas ainda assim acaba numa disputa por preço, ou numa dependência de convênio, ou às vezes você até já tem esse alto poder de diferenciação, já é uma autoridade, mas no offline. Ainda depende de recomendação e de indicação. E aí, pensa aqui comigo. Se você depende de recomendação e de indicação, e você não tem um jardim de conteúdo frutífero por aqui, diverso, que deixa claro qual é a sua história, onde você se diferencia, ainda que você seja indicado por um
cliente que teve super resultado com você, se ele recomenda o seu perfil hoje, o que eu vou encontrar fazendo uma análise do que é hoje o seu perfil no Instagram? Eu consigo entender de maneira clara quem é você, qual é a sua história e como você pode me ajudar sendo solução para uma dor que eu tenho, ou me ajudando a satisfazer uma necessidade, a realizar um sonho, a dar aquele passo no sentido da transformação. Por exemplo, as minhas clientes, as minhas mentoradas, tem até algumas delas por aqui, se conectaram comigo por perceber que eu tinha uma comunicação clara e que eu tinha uma possibilidade de mostrar esse passo a passo que eu fiz na minha carreira. Depois que eu saí da TV, onde eu tive 21 anos, de aprimorar a minha comunicação, de conhecer de perto as pessoas, de entender onde estavam as dores delas quando o assunto era comunicação, hoje eu posso no digital, e é o que eu faço desde 2018, servir de inspiração porque eu estou muito provavelmente um passo à sua frente. Primeiro, que eu hoje já sou alguém com um posicionamento muito bem definido e com uma constância de produção de conteúdo. Mais de 2.690 publicações. E que eu já entendi como é que funciona o digital por aqui. Hoje tenho uma carreira na internet, onde eu tenho produtos digitais, tenho programas de mentoria e onde eu sirvo a minha comunidade, as minhas amorinhas, entregando aquilo que eu aprendi nessa jornada de ter uma comunicação que antes acontecia na televisão e que hoje está disponível para todo mundo graças a essa abertura do digital. E aí a gente teve 2020, 2021 com anos onde a pandemia chegou e nos obrigou a acelerar esse processo de digitalização no nosso marketing. Não dá mais para eu resumir a minha capacidade de atrair os clientes certos para o meu negócio há uma oportunidade de ser, por exemplo, entrevistado numa rede de televisão se eu tenho toda a possibilidade de expansão e de me conectar com a doutora Adriana, que está aí, com a Rosinês, da loja da Gabi, com a Olga Maria, com a Regina, que é arquiteta, que são pessoas que se conectaram comigo, que tiveram sinergia com quem eu sou e que encontraram no meu método o passo a passo capaz de levá-las a essa construção também de presença digital, que é o que eu faço. Então, pode ser que você que é médica, por exemplo, ainda não tenha tanta clareza de como o digital pode funcionar como uma possibilidade de gerar para você muito mais recurso a partir do reconhecimento que você tem de mostrar a sua autoridade por aqui, para além das suas consultas. Eu tenho clientes que hoje, para além de ter valor de consulta mais alto, de não mais dependerem de convênios, de não darem mais plantões por escolhas, porque tem gente que gosta de ver disso, mas tem gente que não. E uma vida de mais liberdade, com férias, muito mais disponível para viver aquilo que é importante, seja ficar tempo com a sua família, seja poder se dedicar a um hobby uma vez por semana, fechar a sua agenda, porque tem gente que já tem a agenda lotada e que agora já está naquele outro passo. Como eu posso escalar os meus ganhos utilizando o digital como uma ferramenta para amplificar aquilo que é o resultado que eu tenho na minha carreira. Porque não é porque eu sou arquiteta que eu preciso só vender projeto. Eu posso criar um método a partir da minha rotina de atendimento com o meu cliente, a partir do tipo de projeto que eu entrego, a partir da beleza, da estética que tá lá, que é a minha genética. Isso pode se transformar em algo que eu trabalho, construo um método, trabalho um projeto, crio uma metodologia fundamentada naquilo que eu vivi e disponibilizo isso para ser vendido várias vezes. Se eu tenho um treinamento gravado, por exemplo, eu posso disponibilizar através de plataformas como a Hotmart ou Eduz, e tá lá. Eu trabalho uma vez, construo meu método, gravo essas aulas e tá lá disponível um produto digital que sim vai me permitir ter mais liberdade. Então, qualquer passo que seja deve sempre primeiro levar em conta que se faz pela geração de valor. Como é que eu vou gerar valor para a minha audiência? Me conectando, estando ciente daquele segundo passo do que da qualidade do relacionamento. Quanto mais escutativa eu faço da minha persona, do meu avatar,
aquela pessoa que se conecta com a minha mensagem, que se conecta com quem eu sou, que está tendenciosa a contratar o meu serviço e que pode se tornar uma fã propagadora para o mundo daquilo que eu oferto, eu só consigo ter resultados escaláveis se eu começo a gravar vídeos e produzir conteúdo na internet. O conteúdo vai ser considerado um conteúdo bom e útil na medida que ele for interessante para aquelas pessoas que estão interessadas naquilo que eu oferto. Porque às vezes as pessoas já têm um interesse na minha área, mas elas não têm clareza de como é que a minha rotina, o meu dia a dia, o bastidor daquilo que eu entrego acontece. E quando eu começo a colocar esse holofote, né, colocar a luz sobre quem eu sou, sobre a minha história de vida, sobre onde eu me diferencio, aí sim, eu revelo o meu DNA. Ao começar a servir, amar e transbordar, eu passo a me relacionar com pessoas. E ao me relacionar com elas via direct, via comentários de vídeo, via pessoas participando de uma live, se você está numa transmissão ao vivo, você tem a possibilidade de ser assertiva na condução da sua narrativa. Quando eu disse que a live de hoje tinha cara de mentoria, é porque se você tem uma dúvida aí no seu negócio sobre como é que você começa a gravar os seus vídeos, ou se você já até experimentou a gravar esses vídeos, já faz presença recorrente nos stories, né? Aparece todos os dias, mas não está colhendo o resultado devido, eu posso de repente te ajudar na construção do seu calendário editorial. Você fala para mim aqui no comentário e a gente tem essa oportunidade da instantaneidade de estar conectado graças a essa plataforma, no mesmo momento. Então, esse é um relacionamento vivo que você deve desenvolver com a sua audiência. Se para você hoje pode parecer difícil se disponibilizar a servir, amar e transbordar em uma live, a gente tem várias outras funcionalidades por aqui que nos permitem treinar, testar, descobrir o que a gente tem, né, tesão por fazer, brilho no olho, faz o coração cantar, para ir se experimentando nas várias linguagens disponíveis para que então eu me sinta preparada para me relacionar por aqui numa live. Esse pode ser um passo mais à frente. Tanto que eu gosto de recomendar para quem nunca gravou vídeo, anota essa aí. Se você nunca gravou um vídeo, começa pelos stories. E você pode agora até começar pelo Reels, utilizando uma dublagem, trabalhando com alguma música, e aí você pode apontar o dedo, fazer tipos de transição, mudando o ângulo do celular, talvez para você mostrar looks novos da sua loja, por exemplo, pode funcionar muito bem. O que não dá mais para em 2022 é você continuar travado por qualquer motivo que seja, sem deixar que o mundo te encontre. Porque a gente hoje tem a opção de ficar pescando em balde, como algumas pessoas sugerem por aí, que é buscando informações e sendo um consumidor de conteúdo, mas a gente pode ser um criador de conteúdo, alguém que utiliza de forma estratégica essa ferramenta, essa sua TV de bolso aqui, para se conectar com as pessoas que estão sedentas dessa água que você oferta no seu dia a dia. E um outro ponto importante, que a internet colabora muito com a gente. Há muitas pessoas que sequer têm clareza de que, por exemplo, olhando para o meu método, tem muita gente que ainda não entendeu que gravar vídeo é uma possibilidade de amplificar as vendas. Então, quando eu me relaciono por aqui e eu construo um roteiro e eu elaboro uma narrativa, eu tenho que imaginar o que é a dúvida principal que vocês têm. Mas a partir do momento que eu faço isso com constância e que eu passo a agir com persistência e realizar a escuta ativa da minha audiência, mais assertiva eu sou na minha comunicação. Então, é só a partir de pilares, de fundamentos da comunicação, é que a gente começa a construir nesse relacionamento por aqui, que deve ser de médio e longo prazo, o nosso alto poder de diferenciação. Quando a Maria aparece por aqui de batom vermelho, muita gente já sabe que esse é um ícone que faz parte do meu posicionamento. Porque eu percebo que quando eu
paro um tempo e me preparo, cuido do tipo de acessório que eu vou usar, eu paro para imaginar o meu look, cuidar da minha aparência como um todo, é um cuidado com você que faz parte da minha audiência. Porque sim, o nosso cérebro gosta de ver coisa bonita. Ele se conecta com coisas bonitas. E o batom vermelho, no meu caso, me empodera. E eu percebo que várias pessoas que chegam meio tímidas por aqui na internet, ao fazerem esse ritual de passar esse batom vermelho, eu nem tô de esmalte vermelho essa semana, mas a gente cria como se fosse um ritual de empoderamento, que inclusive faz parte de uma das etapas do processo que te leva do autoconhecimento à autotransformação. Quando a gente cuida da nossa aparência, do externo, e aí eu não tô dizendo que todo mundo tem que ir para uma clínica de harmonização facial, porque eu não acho que a gente tem que ser igual a ninguém, a gente tem só que ser a gente mesmo. E é quando a gente se conhece em profundidade. E a gente tem muitas técnicas para isso. A primeira delas é o próprio exercício dessa produção de vídeos. Então, quando alguém diz por aqui, quer gravar vídeos, começa a fazer, grava 5, grava 10, grava 50 e aí vai dar certo, é mais ou menos assim. Só que a gente pode acelerar o nosso processo usando um passo a passo, uma técnica que já foi validada. Então, eu recomendo, por exemplo, comece pelos stories, vai lá para o Reels, passa um tempo como investigador por aqui. Ao invés de você ficar só consumindo o conteúdo das pessoas que você gosta, passe a ser uma observadora de como esse conteúdo chama a sua atenção. Porque às vezes as referências que a gente precisa buscar para se inspirar, para criar algo novo, que faça parte de uma inovação, que marque por aí, por exemplo, como eu disse, a história do batom vermelho, tem várias outras pessoas que também têm alguns ícones que deixam claro quem é aquela pessoa. Sabe aquela coisa que você vê e você lembra de alguém? Esse é um ritual que a gente pode construir. Quando a gente constrói esse tipo de ritual na nossa rotina, a gente vai criando pontos de cada vez mais conexão com as pessoas. Às vezes, na sua comunidade, tem pessoas chegando e se identificando por algum motivo com você, com a sua mensagem, com o seu tom de voz. Por isso eu digo, não seja personagem. Seja quem você é, de maneira natural e espontânea. Não é à toa que os verbos que eu digo sempre, para quem quer ter uma comunicação que leva a um alto poder de diferenciação, são servir, amar e transbordar. Como é que eu sirvo? Eu sirvo passando pela etapa de conhecer a minha audiência, de entender qual que é a dor que faz com que o meu cliente me busque, de ter de maneira clara, muito bem pontuada, a estrutura de quais são as necessidades, os sonhos, os desejos. O mapa da empatia é exatamente isso. Quanto mais eu me aproximo da minha audiência com a escuta ativa para gerar valor e ter relacionamento de qualidade, mais potencial de expansão, de crescimento, de chegar a mais pessoas, eu tenho ao dar visibilidade à minha mensagem. Então, sim, quem grava vídeo vende mais. Quem aparece, quem se cuida, quem dedica um tempo para cuidar do processo de autoconhecimento e de autoconfiança, se sente muito mais preparado, mesmo sendo tímida, mesmo não tendo feito nada no que diz respeito a investir no marketing digital para trazer o cliente certo. Porque o marketing digital está aí para isso, para quem de conteúdo, para que você deixe claro quem é que você serve, a quem é que você é capaz de aliviar uma dor e qual é o desejo que você ajuda a realizar. Qual é o sonho que você consegue fazer com que o seu avatar, a sua persona, o seu público-alvo consiga alcançar um resultado. Aliás, esse é um passo muito importante, dedicar tempo a conhecer em profundidade quem são as pessoas que podem se servir do amor que você transborda por aqui. Você tem clareza de quem é a pessoa perfeita? Quais são as características dela?
Eu sei que eu conecto muito com médicas, com advogadas que já são bem-sucedidas em suas carreiras, mas que veem o digital como uma possibilidade de terem tempo de qualidade para usufruírem daquela riqueza, daquela remuneração que elas já geram por serem bem-sucedidas autoridades em suas áreas. Só que autoridades no offline, não ainda no online. E quando a gente se torna autoridade no online, o céu é o limite. Porque aí eu posso pensar em múltiplas situações de trabalhar menos e ser melhor remunerada sem precisar ficar trocando tempo por dinheiro. Porque uma vez que eu me posiciono por aqui como alguém que serve, ama e transborda, se eu sou empresária do ramo de moda e eu ajudo as pessoas que fazem parte da minha comunidade, as minhas seguidoras, a utilizarem a moda de forma mais prática, de forma mais dinâmica, eu dizia do ativo valioso que é o tempo. Se eu consigo fazer alguém poupar tempo com o conteúdo que eu oferto, isso é algo bom e isso está trazendo algum tipo de utilidade. E aí eu começo a fazer parte da mente, porque posicionamento é isso. É sobre o lugar que você, pelo seu poder de comunicação efetiva, ocupa na mente do seu cliente. E como eu disse na internet, as pessoas chegam numa espécie de funil, com níveis diferentes de consciência. Tem gente que chegou nesse perfil e já entendeu o que é que eu entrego com o método VQV. Qual é a possibilidade de aprendizado que se desenrola numa aula ao vivo de segunda-feira? Agora, tem gente que talvez foi recomendado por alguma cliente minha ou não, viu algum anúncio, alguma publicidade, alguma collab no perfil de uma outra pessoa e se conectou comigo por algum motivo. Talvez pelo batom vermelho, talvez pelo cabelo de lado, talvez pelo meu tom de voz, talvez pela forma com que eu construo a minha comunicação, talvez até por eu ter escolhido azul e rosa como as cores para as publicações que às vezes eu publico aqui no meu carrossel. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem consegue explicar com clareza os motivos pelos quais a gente se conectou com alguém. Quantas vezes você estava navegando aí pela aba explorar do seu Instagram? Ou às vezes estava fazendo pesquisas pelo Google e aí se conectou com alguém que você gostou da imagem, então sim, a aparência importa, ou porque você gostou do sotaque daquela pessoa, ou porque você já se conectou de cara com o tipo de conteúdo. Então, tudo que diz respeito à sua comunicação, quando a gente está pensando no digital, importa sim. E se você quer ter acesso a como produzir o seu primeiro vídeo sobre o que você deve falar, a gente está começando o ano. Então, quem sabe o seu primeiro vídeo pode ser a sua oportunidade de contar para o mundo quem é você, quem você serve, o que você faz, o que você oferta numa construção de uma sequência de stories, pode ser até só 15 segundos. Esse pode ser um super desafio. Você já conseguiu gravar em 15 segundos quem você é, dizendo o que você serve e deixando claro quem são as pessoas que vão se favorecer do jardim de conteúdo que você oferta? Se não, fica aí o meu desafio para você. Crie um vídeo de 15 segundos ou uma sequência de stories contando quem você é, qual o seu propósito, aonde você encontra sentido e significado, e não é sobre a sua profissão e nem é sobre o seu produto. É sobre os motivos que estão justificando e que vão fazer com que você realmente se posicione de maneira adequada na mente do seu cliente. Vamos ao desafio? Eu poderia falar assim: eu sou a Maria Ribeiro, que ajudo pessoas que querem aprender a gravar vídeos para produzir conteúdo na internet. E eu faço isso em apenas uma semana. Olha só,
Muito provavelmente, se eu tivesse feito menos impostação de voz aqui, eu teria gravado um vídeo de 15 segundos e qualquer pessoa que assistisse esse vídeo de 15 segundos, muito provavelmente, tendo assistido uma única vez, seria capaz de construir uma frase de currículo para apresentar o meu perfil para uma outra pessoa. Entende? Porque se a internet é sobre conexão, pode ser que alguém encontre o seu conteúdo, se conecte com você e lembre de alguém de forma imediata que pode se favorecer do que você oferta. Se o seu jardim está bem organizado, se você tem destaques onde deixa claro quem você é, o que você faz e o seu alto poder de diferenciação, pronto. Agora é só esperar que role o match. Por isso, aqui no digital, o trabalho é de médio e longo prazo. Porque as pessoas fazem escolhas emocionais, mas as justificam de forma racional. Então, muito provavelmente, alguém que já consumiu de você pode, em algum momento, buscar uma recorrência, ou talvez alguém que consumiu o seu conteúdo, mas não entendeu que tem necessidade do que você faz, e em recorrência com você, depois de algum tempo de relacionamento, talvez de participar de alguma live, de consumir o seu conteúdo, de se relacionar com você pelos seus stories, colocando pergunta na sua caixinha, ela entende, não, a Maria é que tem aquilo que eu preciso. Lembra que eu disse? É geração de valor com conteúdo útil, interessante e relevante, que é resultado do seu relacionamento de qualidade com as pessoas que se servem daquilo que você faz por amar e transbordar aqui na rede, que você vai dar cada vez mais visibilidade à sua mensagem, que você vai ser visto cada vez mais por pessoas que estão veementemente interessadas naquilo que você faz com maestria, com excelência. Você tem clareza de onde está a sua expertise? Onde que tem um ponto que vai chamar a atenção, que vai atrair o interesse das pessoas para que elas queiram mais de você? É a história do queijo. A gente está aqui construindo esse jardim, que eu acho muito mais poético construir um jardim do que partir um queijo em fatias. Se eu construo um jardim, eu posso escolher tonalidades para esse jardim, mas eu preciso ter claro qual é o fundamento daquilo que eu quero comunicar. Porque aí eu tenho aqui um princípio, um fundamento, uma base que vai me direcionar para todas as outras coisas que vão gravitar. Sabe a história dos planetas que estão lá na órbita? Construa um jardim tendo ideia disso. Quem são os meus clientes? A quem eu sirvo? Como eles mesmos, faça pesquisa. Como os seus clientes definem aquilo que você faz. Se você passa a perguntar para as pessoas que já chegaram, e aí não interessa se o perfil é grande ou se o perfil é pequeno, quando você passa a estabelecer esse relacionamento, a utilizar enquetes, ao abrir caixinhas de pergunta para entender qual é a linguagem das pessoas que se conectam com a sua mensagem, a sua comunicação passa a ser muito mais assertiva. Por isso a minha recomendação para que você tenha um bloco de notas. E a hora que veio uma pergunta, no seu trabalho de consultório, se você é médica, no seu trabalho de atendimento aos clientes, de fazer a escutatória antes de ser contratado para um processo, se você é advogada, para a forma com que as pessoas te procuram no direct e te fazem perguntas sobre a terapia que você faz. Como é que isso acontece? Qual é a dor que comumente faz com que as pessoas procurem você ou a sua prestação de serviço? Será que você tem clareza de tudo isso? E aí não ignore. Porque o que é óbvio para você é o que tira o sono do seu cliente e é o que ele precisa escutar de você para escolher você. Quando você esmiuça dentro do seu jardim aí, ó, você constrói esse currículo virtual de forma frutífera com as pessoas que se aproximam. Quanto mais escutativa, mais possibilidade de uma comunicação assertiva.
Se eu quero atrair o cliente certo para o meu negócio, para escalar o meu ganho, para talvez olhar para isso e pensar em um infoproduto, em um tipo de conteúdo que vai para além daquilo que eu oferto na minha rotina, eu preciso me relacionar com qualidade. E utilizar a live como laboratório para produzir conteúdos dinâmicos é algo fundamental em qualquer tipo de construção de relacionamento por aqui. Porque foi-se o tempo onde a gente tinha redes sociais como lugar de contar a minha rotina, de lugar para influenciador fazer carreira. Qualquer negócio que se pretenda ser escalável vai precisar de um perfil com conteúdo, de um jardim frutífero com geração de valor, com relacionamento de qualidade e com visibilidade a quem você é e a quem você serve. Então, se você é motivo que seja, saiba que você está na linguagem do digital deixando dinheiro na mesa. Porque se eu não sou vista, eu não posso ser lembrada, eu não vou poder ser escolhida e muito menos recomendada. Porque se eu não cresço, ou aliás, eu cresço, mas ao invés de crescer em uma progressão geométrica, eu vou crescer numa progressão aritmética. Porque se eu posso gravar um vídeo e produzir um conteúdo para falar com 490 mil pessoas, por exemplo, que foi o que aconteceu no meu perfil nos últimos 90 dias, eu vou me limitar a conversar apenas com as pessoas que chegam pelo direct, ou pelo meu WhatsApp, ou pelo formulário de aplicação para fazer parte do meu programa de mentoria? Não. E você nunca deve se limitar a criar conteúdo como se estivesse utilizando o retrovisor para olhar o que o seu concorrente está fazendo. Por quê? Porque isso não vai ser um conteúdo com identidade e isso não vai possibilitar que você mostre a sua autoridade, que você gere valor de maneira genuína. O conteúdo que conecta, o conteúdo que traz uma mensagem, que atrai o cliente certo e que te leva do vídeo à venda, é aquele conteúdo que é resultado de um olhar para o seu dia a dia. Por isso, o meu trabalho como jornalista de receber pautas e de construir narrativas, escutando várias histórias, foi o que me fez trazer esse conteúdo da minha experiência de vida, da minha expertise, da minha rotina do dia a dia, para te ajudar a olhar para aquilo que você faz e encontrar pontos de contato, pontos de referência que fazem com que você tenha esse match. Porque o grande segredo de uma boa jornalista e de um bom produtor, criador de conteúdo, é a capacidade de fazer as perguntas certas. Se eu sei fazer as perguntas certas, eu tenho as respostas que vão me levar à condução da criação de um calendário editorial que deixa claro quem eu sou e que problema eu resolvo. Se alguém chegar hoje no seu perfil, vai conseguir entender quem você é e a quem você serve? O primeiro ponto é esse. Se as pessoas que chegam até você conseguem te conhecer, encontrar o seu DNA, aquilo que você tem de único, que geralmente está ligado à sua construção da sua história, os motivos pelos quais você fez as suas escolhas profissionais e decidiu ofertar o que você oferta para o mundo, é o que vai fazer com que as pessoas se conectem com você. E a sua capacidade de deixar claro que tipo de resultado você gera na vida de quem escolhe você, o seu produto ou o seu serviço. Construa roteiros a partir daquilo que se desenvolve no atendimento que você faz a todas as pessoas que se conectam com você e que se servem da expertise que você tem. Então, se eu sou uma médica que gero qualidade de vida na vida das pessoas, que ajudo a combater o estresse com um cuidado para a alimentação,
com um tripé que leva em conta atividade física, alimentação e cuidado com a minha mente, com meditação. E eu vou pontuando esses princípios, esses valores na minha construção do meu jardim. Alguém que chega até mim já vai entender com clareza que tipo de profissional eu sou e que tipo de protocolo de atendimento eu entrego para o meu cliente. Então, se eu sou uma professora que ajudo pessoas a estudarem para se tornarem mestres ou doutores, ensino uma metodologia capaz de acelerar a aprovação em um mestrado ou um doutorado, por exemplo, dentro do meu jardim tem que deixar claro não só o título que eu tenho, porque eu posso ajudar você, porque eu sou alguém que estou pelo menos um passo à sua frente. Então, eu deixo claro isso, não na fórmula de um currículo frio, natural e espontânea, o que faz para possibilitar que as pessoas se conectem. E aí, eu tenho esse match. Eu estou aqui para ofertar para você tudo o que você precisa de princípio e fundamento para ter uma comunicação efetiva, e você está aqui a pessoa perfeita para te ensinar a ser natural e espontâneo nos vídeos. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem, porque eu trabalhei 20 anos na TV, porque eu já ajudei advogados, professores, donos de loja, empresárias entendessem que não tem mágica, tem método, e quanto mais disposta eu estou a ouvir quem se serve de mim, mais capaz eu me torno de construir uma comunicação assertiva com a linguagem que vai fazer com que role o match perfeito. Eu oferto uma solução e essa pessoa está aqui em busca de algo que vai aliviar a dor dela ou que vai tornar a rotina de vida dela mais estratégica e mais eficiente. Porque sim, não é só para quem é tímido, é também para quem talvez está começando do zero no marketing digital e não sabe nem que história é essa de marketing de conteúdo e de posicionamento. Que está escutando a terminologia, mas não sabe nem para que lado que vai. Então não sabe nem como é que constrói um roteiro. Que aí eu vou deixar de presente para você aqui que ainda não produziu nenhum vídeo, uma outra fórmula. Para além daquela de contar quem você é e de contar a sua história, um outro vídeo que você está aí, desafiado a produzir é aquele que seja uma narrativa que mostre um problema, onde você deixe claro qual é o benefício da sua solução para aquele problema. Então, problema, benefício, solução, oferta. Ou da sua disponibilidade que derivem daquela dor inicial do seu avatar. Por hoje é só. Eu espero ter servido, amado e transbordado com muito carinho, muita generosidade para todos vocês que participaram por aqui.